Não são evangelhos diferentes, mas são fases da nossa vida se relacionando com o mesmo evangelho. E um não invalida o outro, na verdade um amplifica o outro. Mas aqui existe uma barreira, por quê? Só existe aqui uns 2% ou menos de pessoas que entenderam essa mentalidade de reino como impacto na sociedade. Parece uma criança que muitas vezes só quer para você. Agora, quando você entende aqui, os seus interesses não são mais os teus, são os interesses dos céus, os interesses do Pai. E você vai estar sincronizado com Ele. E você vai entrar num nível de relevância muito maior, porque Ele vai entender que Ele vai poder te usar para onde Ele quiser te enviar. Então vamos lá, começando aqui mais uma série do Go Deeper, que é o nosso conteúdo semanal mais profundo para você que quer avançar nessa mentalidade de reino como impacto na sociedade, como viver pelo teu propósito. E hoje eu quero falar sobre graça e reino. E mais do que isso, eu quero falar por que entender isso vai te ajudar a manifestar o seu propósito, um nível muito maior de relevância. E durante esse conteúdo você vai ver quanto essa mentalidade, esse tipo de entendimento é essencial mesmo para que você possa manifestar uma realidade do reino no teu trabalho, na tua vida como um todo, tá bom? E tem uma coisa curiosa aqui, que durante essa aula eu vou falar sobre o que Martinho Lutero não gostava, que você precisa entender e o quanto isso tudo é importante. Então vamos lá, eu quero começar, antes de escrever aqui, eu quero falar um pouquinho de como esse conteúdo, ele de alguma forma influenciou a minha vida. Então, há mais ou menos 5 anos atrás, eu tinha uma vida de 2 mundos, né? Mundos paralelos. Eu tinha o meu trabalho, onde eu tinha uma boa carreira, um bom salário e tudo mais, mas eu não era realizado naquilo. E eu tinha também a minha vida ali eclesiásticas, como líder, ajudando pessoas, de alguma forma tocando naqueles que precisam. E eu me satisfazia muito fazendo isso, ajudando pessoas. E no meu trabalho, de alguma forma, eu não conseguia encontrar um motivo, uma razão, até que eu entendi, numa forte experiência com Deus, essa mentalidade de reino como impacto na sociedade. E a partir daquele momento eu me debrucei em muita coisa. Comecei a estudar muito a palavra nesse entendimento de reino. E eu comecei a ver que tudo que o Senhor fala, a mensagem central daquilo que Ele veio nos ensinar é sobre reino. Então ele começa a primeira ministração e Jesus começou a pregar o evangelho do reino, lá em Mateus 4:13. E depois ele começa a ir para toda a Galileia, ele começa a ir para todos os lugares, até em 24:14 fala: quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações em testemunho, chegará ao fim. E quando eu comecei a entender aquilo de maneira mais prática, menos subjetiva, ou seja, como isso interfere, impacta a minha vida, a minha carreira e a vida de outras pessoas, começou uma grande revolução ali na minha vida dentro do contexto que eu estava inserido. Eu comecei a ensinar e ajudar pessoas em faculdades, eu comecei a dar seminários, comecei a ajudar muita gente dentro da minha realidade, e todas as pessoas de alguma forma que eram impactadas começavam a ajustar suas vidas também. E o que aconteceu foi que naquele momento eu comecei a me questionar: nossa, mas eu já sou pastor há 6 anos, já lidero muita gente de alguma maneira, só que eu vejo que em muitos lugares as pessoas elas falam muito sobre o evangelho da graça, sobre o evangelho da prosperidade, a gente fala sobre vários tipos de evangelho, mas não fala muito sobre o evangelho do reino. Eu comecei a me questionar por que isso? E esse questionamento me veio o entendimento do Senhor, que é porque falta conhecimento. E é sobre esse conhecimento que eu vou falar hoje, sobre o conhecimento também do impacto de um reino. Mas naquele momento, lá atrás, eu comecei a ter um pouco de aversão a todo mundo que falava de alguma maneira sobre o evangelho da graça. A minha aversão de alguma maneira ao evangelho da graça começou a gerar aversão às pessoas àquilo que eu falava sobre o evangelho do reino. E eu caminhei ainda, talvez alguns meses, talvez até os primeiros anos ali, com essa questão de graça e reino, como se fossem 2 coisas diferentes. Até que chegou num determinado momento ali, em 2016, a gente já estava aqui com a nossa escola de missões, a gente já estava com a base, já estava com turmas vindo para cá para aprender um pouco sobre isso, e a gente abriu para um líder poder dar uma aula sobre aquilo que ele tinha desejo. E naquela aula, sem nada combinado, qual foi o tema? Ele falou sobre graça e ele falou sobre reino. E aquele senhor, era muito engraçado, porque era um dia que a gente estava bastante cansado, e eu confesso que quando esse senhor ele entrou para dar uma aula, já grisalho, de mais idade, quando ele foi lá, eu falei: nossa, agora a gente vai dormir ali. Só que o que aconteceu? Ele começou a passar versículo a versículo sobre graça, sobre reino. E a conclusão foi que terminamos aquela aula ali, todo mundo muito marcado por Deus, e a gente com o entendimento que não são evangelhos diferentes, mas são fases da nossa vida se relacionando com o mesmo evangelho. E um não invalida o outro, na verdade um amplifica o outro. Então eu não sei exatamente o que aconteceu dentro de você aí, quando eu falei um pouquinho sobre graça, sobre reino, ou sobre essas coisas. Talvez você já tenha criado algum tipo de sentimento aí. O que eu quero falar hoje é sobre quando você entende essas 2 perspectivas, aumenta muito o teu nível de relevância.
Então vamos lá, eu quero começar então aqui dizendo que muita gente usa essa palavra evangelho sem muitas vezes entender o sentido mais literal dela, né? Então a gente vê, por exemplo, pessoas falando sobre evangelho da prosperidade, evangelho da graça, evangelho do reino, evangelho da fé, evangelho do Filho de Deus, e tem várias menções na palavra e tem menções que a gente fala nos dias atuais que nem tem uma menção clara na palavra. Mas independente disso, não existem diferentes evangelhos, só existe um evangelho que foi o evangelho de Cristo. Inclusive, na aula sobre cultura, eu falei sobre a origem romana da palavra evangelho, mas eu não vou entrar nesse mérito agora não, tá bom? Então, eu quero começar lendo alguns textos aqui pra gente ir mais profundo, tá? Então, se você já tem curtido essa série do Go Deeper, já dá um like, já curte aí, para que você possa fazer parte disso. Mas vamos lá, Efésios 2,8 fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, aqui nós vemos a palavra deixando bem claro sobre a graça que nos salvou e que não vem de nada que a gente possa fazer. Ela é imerecida, não tem nada que você possa fazer. Ela é um dom de Deus. Então, partindo desse ponto a respeito da graça, é importante a gente falar um pouquinho sobre a história da igreja. Lógico, eu não vou aqui falar sobre o panorama da história da igreja de maneira detalhada. Eu vou falar de forma simplista, tá bom? Mas quando a gente vê lá, depois da igreja primitiva em Atos 2, a expansão do evangelho para os gentios com o apóstolo Paulo, depois lá no futuro, pós o contexto bíblico descrito, nós vemos a junção da igreja com o império, onde Constantino determina que a religião oficial é a religião cristã. Daí surge o surgimento daquilo que a gente chama do catolicismo. E daí, pós-catolicismo, vou passar aqui fases, né? Nós vemos Martinho Lutero, Reforma e chegamos nos dias atuais. Aonde eu quero dar uma ênfase maior aqui? Eu quero dar uma ênfase maior nesse período de Lutero. Lutero, ele era um padre, um sacerdote católico ali, né? E ele estava dentro de um contexto onde havia muitos desvios da igreja católica. Se você é um irmão católico, não tem problema, estou falando do passado, tá? Naquele contexto, existia muitos desvios a respeito de indulgências, de penitências, muitas coisas relacionadas a obras, ou seja, você tem que fazer algo para garantir a salvação futura. E Lutero, ele começa a revisitar as escrituras, lendo, e ele vê que muitas coisas não estão alinhadas com aquilo que o Senhor ele nos ensinou. Mas quando ele faz isso, ele está dentro desse contexto. Muita ênfase nas obras. Então, naturalmente, qual foi a ação de Lutero quando ele começou a reorganizar lá o processo de reforma? Junto, não só ele, mas todos os líderes influenciaram a reforma protestante. Ele começa a fazer o quê? Ele dá uma ênfase na graça. E tudo aquilo que talvez pareça ou tenha alguma lembrança com obra, com penitência, indulgência, tudo aquilo lá, ele de alguma forma tem uma certa resistência. Eu estou falando isso em linhas gerais, né? Existem linhas históricas e teológicas que conseguem comprovar isso, outras não, são baseadas em fatos que falam sobre Lutero, né? Eu estou só usando aqui exemplos para dizer o seguinte: ele pegou e ele deu essa ênfase na graça. Então, o que é isso que eu disse que Martinho Lutero de alguma forma não gostava tanto, que você precisa conhecer? É o livro de Tiago. Existem muitos historiadores que falam que Lutero chamava a carta de Tiago como carta de palha. Por quê? Se você se aprofundar em Tiago, você vai ver que Tiago fala muito sobre obras. Ele fala, inclusive, em alguns momentos, parece um questionamento direto a respeito de só falar da graça, né? Então ele fala, salvação, ele fala sobre fé e obras, e ele fala, olha, você vem com a sua fé e eu mostro a minha fé pelas obras. E daí ele é bem incisivo. A fé sem obras é morta. Então por isso que Lutero de alguma forma tinha essa resistência. Mas o que eu quero falar aqui é que não existe certo ou errado. Não existe um caminho único. Você vai entender que a graça gera o reino e que o reino também manifesta a graça. Mas qualquer tipo de extremismo gera perda naquilo que o Senhor ele quer fazer. Inclusive, essa ênfase demais só na graça indiretamente minimiza o poder grandioso do reino e a renúncia que o reino nos pede. Então, beleza. Inclusive você vê lá com Lutero, depois os 5 solas fala mesmo somente a graça. Então o que eu quero falar aqui será que se eu trazer esse entendimento de somente a graça, com uma ênfase, eu não tenho algum tipo de perda?
para aquilo que o Senhor ele quer fazer? Então vamos ler alguns textos para entender o que Paulo ele fala. Tem um texto muito bacana que é Atos 20, 24 e 25, que fala assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Então o que a gente vê? A gente vê que Paulo ele fala no mesmo contexto sobre graça e reino. E ele diz, testemunhando o evangelho da graça e pregando o reino. Por quê, gente? Porque isso é uma das coisas muito profundas. Na prática, nós devemos pregar menos a graça. A graça nós temos que testemunhar. Por quê? O que Jesus pregava? Ele pregava o reino de Deus. E a graça se manifesta naturalmente através disso. Então, é assim que a gente vê. Os apóstolos que foram testemunhas oculares de Jesus, eles falavam da graça, mas não em tom de pregação, era em tom de testemunho. Aquilo que Deus fez com você, aquilo que aconteceu na tua vida, quando você já chegou a Ele. Quando você se aproxima dele, algo acontece. E daí é só você testemunhar. Mas sobre o que você tem que falar? Sobre aquilo que Ele falava. Todas as pregações de Jesus eram centradas no reino. Ah, Rafa, será que é assim mesmo? Não só Jesus, mas nós vemos também o apóstolo Paulo. Vamos ler em Atos 28, 30 e 31. Fala assim, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos os quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Se você for ver numa outra versão, esse mesmo texto fala, pregando incansavelmente o reino de Deus. Então, gente, eu quero agora trazer essa didática para que você entenda o que isso tem a ver com a tua vida de forma prática. O que isso interfere na tua carreira. Se você é um funcionário, se você é um empreendedor, se você está começando agora a tua vida profissional. Será que isso tudo, esse entendimento afeta a tua vida, o teu propósito? Sim, afeta. E eu vou usar de maneira didática aqui amor, fé e esperança, que está muito conectado com 1 Coríntios 13. Vamos ler inclusive 1 Coríntios 13? 1 Coríntios 13, Paulo está dando uma ênfase a respeito dos dons. No 12 ele fala sobre os dons, não quero que sejais ignorantes a respeito dos dons. E daí no versículo 13 ele dá um fundamento que não adianta nada você ter todos os dons se você não tiver o amor. E ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor seria como metal que soa, como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os ministérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal de transportar montes, se não tiver amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustentar pobres, ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, sem amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, benigno, amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Então algumas versões falam, antes eu era menino, mas tive que deixar as coisas de menino. Agora vemos como espelho, em enigma, mas veremos face a face. Conheceremos em parte, mas conheceremos como também são conhecidos. E depois no final ele termina dizendo, agora pois permaneçam na fé, na esperança, no amor, esses 3, maior é o amor. Beleza, então aqui é só para contextualizar o que Paulo, que foi um dos homens mais relevantes que a Escritura menciona, em nível de realização mesmo, de alcance, ele traz muita ênfase ao amor. Muitas vezes a gente fala sobre isso, só sobre a relação do homem e da mulher, um texto muito usado nos casamentos aí. Eu já preguei muito sobre isso em casamentos que eu fiz. Mas a parte final muitas vezes passa batido. A gente trata como se fossem palavras soltas ao ar. Amor, fé, esperança, persevera nisso. Eu quero dar uma didática que vai poder trazer muita clareza para você a respeito de graça e reino e o impacto na sociedade de forma bem clara, né? Então, quando a gente pega amor, fé e esperança, ao longo do tempo, ensinando aqui alguns alunos, a gente começou a usar isso
para tangibilizar, de forma mais simplista, as fases da nossa vida com Deus, as fases da nossa evolução em maturidade. Então, tudo começa com o amor. O amor tem a ver com o eu, as minhas necessidades. O amor tem a ver com a graça. Lembrando que amor aqui não estamos falando de sentimento só, tá? Porque na nossa cultura presente as pessoas elas só acham que amor tem a ver com afeto, com sentimento. Aqui o amor, o incondicional, o amor de Deus, o amor ágape. Então, tudo começa com amor na nossa vida. Você não merecia nada, mas você tinha alguma necessidade, você como indivíduo, por isso eu falo eu aqui, precisava de algo. Mas esse Deus que é tão grande, independente daquilo que você faria ou fez, ele te abençoou com o quê? Com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, com o amor dele, com a graça dele. Você não fez nada para merecer, mas esse amor transbordou, te marcou, te invadiu. É assim que a gente começa a nossa caminhada, a nossa experiência com esse Deus vivo, através do amor. Então, o próprio Pai, nós não fizemos nada e ele enviou o Filho dele por amor a nós. Nós não fizemos nada para merecer, mas o Filho se entregou numa cruz por amor a você, a nós. Então começa com a graça. Mas depois de um tempo, você é tão cheio desse amor que você não quer parar aí. Então você quer avançar. E nós avançamos para o nível da fé. O nível da fé é o segundo pilar aqui que tem a ver com o nós. O nós, somente como um tom de exemplo e de didática, tem a ver com a vida da igreja. Comunidade, com cuidado, com congregar, com salvação espiritual. Eu não vou escrever aqui, mas anota aí, salvação espiritual. Por quê? Porque essas coisas não são coisas facilmente entendidas ou explicadas sem fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você consegue ter certeza de salvação espiritual? Você consegue ter certeza dessas coisas? Não consegue sem fé. Então, esse amor nos leva naturalmente para o nível da fé. O nível da certeza, o nível do entendimento, o nível de viver não mais o eu, mas agora o nós. A maioria das pessoas que de alguma forma têm participado dos nossos treinamentos, dos nossos cursos, eles estão aqui. E eles, inclusive, por amor e por ter chegado nesse nível, eles querem compartilhar mais. Eles querem ajudar mais pessoas. Então eles se envolvem em algum trabalho social dentro da tua congregação, da tua comunidade de fé. Eles se envolvem em algum ministério de crianças, de jovens, de mulheres. E isso é muito bom. Isso é importante. Mas existe o terceiro pilar, que é o pilar da esperança. O pilar da esperança tem a ver com o outro. O outro tem a ver não mais com a vida da igreja no contexto do prédio, da congregação, da comunidade que você faz parte. Mas aqui tem a ver com a igreja na cidade ou na sociedade. É você sendo membro desse corpo, fazendo a diferença de forma prática, impactando os pequeninos, sendo uma resposta para aqueles que precisam. Isso na sociedade tem a ver com o reino. É óbvio que o reino é muito maior do que isso, mas toda a ação que o evangelho do reino gera tem um impacto direto na sociedade. Jesus ele pregava nas ruas, ele falava para as pessoas, aquilo gerava um impacto comunitário, de maneira geral. Se você quer se aprofundar mais nesse entendimento aqui de reino como impacto social, você precisa ver o nosso Go Deeper, onde a gente falou sobre cultura do reino. Você vai entender muito que as palavras que Jesus usava como evangelho, como reino, tinham um entendimento e uma prática literal, usada até por Roma, que tinha uma ligação na sociedade, um contexto sociológico, não só espiritual como nós trazemos na nossa cultura atual. Mas não é o foco, eu quero só dizer que, então nós começamos na graça e nós avançamos no reino. Essas são fases da nossa trajetória como cristão, como filhos de Deus, como aqueles que se relacionam com esse Deus vivo. É óbvio que a graça, ela se manifesta na nossa vida como um todo, ela não fica numa parte da nossa vida, mas você vai ver que naturalmente o reino, ele nos pede uma transição. E você vai entender isso de forma agora, em exemplo que eu quero dar. Então, você vai conseguir avaliar o teu nível de maturidade na tua vida com Deus. Se você está aqui, se você está aqui, ou se você está aqui. Agora eu quero dizer só uma coisa. Para você transicionar da graça ao reino, tem um processo que é a renúncia. Renúncia. É impossível você viver o reino sem renúncia. O Senhor fala, se você quer ser meus discípulos, você precisa largar tudo e me seguir. Alguns acham que isso não é literal, é só um exemplo, mas ele fala, ninguém pode ser meu discípulo sem renunciar. Então, a renúncia faz parte
Em que nível? Renúncia de coisas que talvez você vai ter que abrir mão, do teu conforto, da tua segurança, dos teus desejos pessoais, mas também renúncia no nível dos teus projetos, porque você vai começar a não querer mais a tua vontade, você vai querer a vontade do Pai. Então, normalmente, quando um cristão está aqui, nessa mentalidade aqui, somente da graça, o que acontece? Nós temos a tendência de ser meninos, como Paulo lhe fala. Antes eu era menino, pensava como menino, agia, sentia como menino, mas eu tive que deixar as coisas de menino. Então, normalmente, nessa fase, a tua oração é somente para aquilo que você quer. Ah, Senhor, o meu emprego, o meu trabalho, a minha família, o meu desejo, o meu carro, é somente aqui. Aqui você já começa a enxergar um pouco mais da questão de ministério, de igreja, de vida da igreja na prática, mas aqui você começa a renunciar a essa visão do nós e do eu e começa a enxergar o outro. Daí a tua oração aqui é: Pai, o que o Senhor deseja? Aonde o Senhor quer que eu trabalhe? Por que o Senhor quer que eu trabalhe? Qual é o meu propósito? Aonde eu vou? E as tuas buscas e as tuas orações, elas não estão mais direcionadas àquilo que você quer, mas chegamos no nível de seja feita a tua vontade. Então, para que a gente entre nesse nível, é necessário realmente um processo. Eu não sei em qual etapa você está, mas eu quero te encorajar a avançar para que você comece a mudar a tua maneira de viver a vida. Porque aqui, se eu me dá o emprego que eu quero, a casa que eu quero, e a gente muitas vezes está querendo só mais para nós sempre. Mas aqui não. Aqui eu já quero entender o porquê. Senhor, para que o Senhor me predestinou? Aonde o Senhor quer me usar? Qual o nível de relevância que o Senhor deseja? Em qual a esfera da sociedade? Então, aqui a gente gera um impacto muito maior. O que o Senhor quer? E o que a gente tem trabalhado intensamente aqui na África, quando estamos no Brasil, em todos os lugares? Existe aqui uma muralha. Porque a grande maioria dos cristãos estão aqui ou aqui. Eu até brinco quando eu dou um percentual aqui, né? Percentual não baseado num dado concreto, mas baseado em experiência que nós temos vivido durante anos e muitas pessoas que são alunos também têm vivido. A gente vê que, por exemplo, dentro hoje de uma vida mesmo cristã de maneira geral, a gente vê que existe uma grande maioria aqui, né? 80 talvez por cento das pessoas, elas estão aqui. Quem são essas pessoas? São pessoas que vão no domingo, na semana, mas vão lá no local de reunião, naquilo que a gente chama como igreja, assistem uma reunião e depois, de segunda a sexta, vida que segue. O meu trabalho, a minha vida, a minha família, e eu entendo, acho que igreja é só isso aqui. Receber, receber, receber. Então, eu vou lá, me alimento, tchau. Daí a gente vê aí, uns 18% aqui, que são pessoas que de alguma forma já servem na sua comunidade de fé, na sua congregação, na sua expressão de igreja, e é um grupo pequeno que fica se matando para fazer um monte de coisa para que esse grupo de alguma forma seja alimentado, participe. E nessa fase, o que a gente faz? A gente fica fazendo isso aqui, ó. A gente quer trazer mais gente para a nossa comunidade, mais gente para a nossa comunidade, mais gente para servir no meu ministério, mais gente para fazer parte daquilo que eu faço parte, do meu grupo de social, meu grupo de jovens, de crianças, de mulheres. Então eu fico nessa busca aqui. Mas aqui existe uma barreira, por quê? Só existe aqui uns 2% ou menos de pessoas que entenderam essa mentalidade de reino como impacto na sociedade e ajustam a sua trajetória, a sua vida, os seus empregos para de fato viver uma vida relevante, impactando mesmo a sociedade. E aqui, gente, vocês vão ver ao longo aqui dos nossos conteúdos e tudo que a gente pode compartilhar, que não é somente para poucas pessoas, somente para líderes, somente para aqueles que estão em posições de influência. Se você entender isso, você já consegue rapidamente ajustar a tua vida. Não é simples, mas você consegue. Então eu quero dar mais alguns exemplos práticos agora falando da vida profissional. Então, na vida profissional, o que acontece? A gente vai quebrar esse muro aqui para quê? Para que a nossa trajetória ela seja completa. Eu não vou mais só querer gente na minha comunidade de fé, mas eu vou despertar pessoas na minha expressão de igreja para que elas sejam agentes de transformação na sociedade. Então aqui o testemunho vivo é gerado e quanto mais testemunho é gerado, mais as pessoas elas querem conhecer. Você prega mais com as tuas ações. E daí, naturalmente, as pessoas elas se achegam ao amor de Deus, elas entram no período da fé e a gente começa a ter uma trajetória muito mais relevante naquilo que o Senhor desejou para você viver e nós como cristãos. Mas vamos dar alguns exemplos. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo da mulher que, de alguma forma,
teve algum abuso na sua infância, sofreu algo na sua infância e ela se achegou aqui a Deus e o amor de Deus invadiu, supriu, marcou, abençoou aquela mulher e ela, de alguma forma, recebeu essa graça e foi transformada. E por gratidão, ela naturalmente se envolveu numa vida ali como igreja, expressão de igreja, e ela se envolve com o ministério. Qual é a tendência natural? Ela trabalhar e ajudar no ministério infantil daquela expressão de igreja. E ok, é muito bênção, mas ela ali ajuda como? Nos finais de semana e pontualmente durante a semana à noite. Só que de segunda a sexta-feira na sociedade, o que acontece? Ela tem um trabalho como qualquer outro. Não estou falando como qualquer outro num nível de inferiorizar ou minimizar, não. Mas tem um trabalho que ela aprendeu na nossa cultura, que eu falei lá no outro Go Deeper, que ou é trabalhar por dinheiro, ou trabalhar por carreira, ou simplesmente trabalhar porque fez um teste vocacional e disseram que aquilo é bom. E daí, aqui, a pessoa trabalha só para ela, por dinheiro, para aquilo e tal. Qual é o nível de relevância disso? É muito baixo. Por mais que a gente ainda queira ser meio religioso e falar, não, mas o meu trabalho é de Deus, porque eu falo de Deus no meu trabalho. Gente, vamos ser sinceros, seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você tem falado no teu trabalho? Isso daqui, eu não estou falando disso, porque isso é o básico. Mas na prática, até isso mesmo, a gente faz pouco. O que eu quero dizer aqui é você tendo uma atuação de impacto direto no teu trabalho. Beleza. Agora, vamos imaginar essa mesma mulher entendeu essa realidade de reino, entendeu isso que eu estou falando das fases, e daí ela está aqui, ajudando as crianças, ajudando o Ministério Infantil, e isso tudo é incrível. Mas ela foi despertada com essa palavra, ela falou, uau, o meu chamado, o meu propósito talvez esteja vinculado a essa marca na infância, para que outras mulheres não vivam isso, para que outras crianças não vivam isso, ou tratar pessoas que já passaram por... Eu não sei, cada um tem um propósito, mas nesse caso, nesse exemplo, essa mulher, o que acontece? Ela ajusta a vida dela, ou seja, essa barreira cai, para que ela trabalhe integralmente por um propósito no reino. Ou seja, ela aqui vai fazer o quê? Ela vai pegar e ela vai ou trabalhar na área da educação, que talvez seja o mais usual, né, que as pessoas têm feito, ou talvez com psicologia, ajudando pessoas, ou abrindo uma empresa social que vai tocar nesse tipo de criança, ou uma ONG, não importa o que a pessoa vai fazer, mas ela vai trabalhar integralmente aqui, de segunda a segunda, impactando aos finais de semana e à noite na comunidade de fé que ela faz parte, mas durante todos os outros períodos ela vai estar trabalhando. Inclusive, ela pode contratar pessoas aqui do Ministério Infantil e aumentar ainda mais a relevância. Vou dar mais um último exemplo. Vamos imaginar um homem que de alguma forma tinha problemas químicos, no contexto de dependência química, né? Um vício. E daí o amor de Deus invadiu, ele entrou na igreja, ele começou a participar das reuniões que ajuda pessoas com algum tipo de dependência química. Isso é muito comum hoje, nos dias atuais. Todas as comunidades de fé têm ali alguma reunião que ajuda pessoas com qualquer tipo de vício, padrões limitantes. E essa pessoa se realiza, inclusive talvez ela até ajude outras pessoas, talvez vire até um líder ali. Só que de segunda a sexta-feira, ele também tem um trabalho normal, só para ele, para a vida dele, que não tem uma ligação direta com aquilo que talvez é o propósito dele, entendeu? Agora imagina essa mentalidade vindo e essa pessoa, ela ajusta aqui. Para quê? Talvez trabalhar num centro de recuperação, talvez montar um centro de recuperação, talvez trabalhar também nessa área de psicologia, talvez outra coisa que a gente não tem um vínculo direto, mas que pode ter um impacto muito significativo aqui, a pessoa ter uma empresa social que ajuda pessoas a terem uma reinserção no mercado de trabalho. Inclusive, imagina contratar pessoas aqui que faz parte da tua comunidade, que está saindo de um vício, para que ela possa ter a cabeça ocupada, para que ela possa ser direcionada a um propósito, ou até uma ONG. Não importa o que ela vai fazer aqui, porque cada um tem um propósito. O que eu estou querendo aqui é te despertar, te encorajar, para que você possa entender mesmo que o nível de relevância aumenta infinitamente mais quando você entende isso e ajusta a sua vida para que não mais você somente, a graça é maravilhosa, ela me alcançou e agora eu tenho cadeira cativa no céu e ok, nada do que eu faça vai fazer com que eu possa ter algo de Deus. Então eu vivo uma vida cristã assim, olha, é isso, já tenho tudo. Ou
viver dentro ali de uma comunidade de fé, achando que muitas vezes o único caminho é esse, salvar mais pessoas para estar ali vivendo a igreja. Mas o que eu quero te dizer, gente, é que eu falo com ênfase, mas eu não tenho mais essa versão, porque eu entendi que a graça manifesta o reino, e o reino manifesta a graça. Porque quando você faz isso, impacta a sociedade com o teu trabalho, com a tua empresa, com qualquer coisa que é a tua vida profissional, você atinge pessoas que não mereciam, mas a graça de Deus te usou para alcançar ela. Então é um ciclo muito incrível. E uma última coisa antes de terminar é dizer o seguinte: quando eu falava sobre isso, eu falava com uma ênfase muito grande. Isso é bom? Eu falava, isso é muito bom. A igreja, a comunidade de fé, mas não é suficiente. E daí, muitas vezes, eu fomentava em algumas pessoas um tom crítico. E um dia eu tive uma experiência com Deus na palavra, nas escrituras, e o Senhor começou a me mostrar. Os críticos, eles só criticam. Mas aqueles que entendem isso, eles se tornam transformadores. E eu nunca mais comecei a usar esse termo como a igreja, como algo negativo. Porque isso é extremamente importante. Porque não tem como você também querer impactar a sociedade sem querer ser igreja. Independente, talvez, de você ter sido machucado pela religião, por algum líder, porque aquilo que você viveu não invalida a verdade do que é a igreja, a de Jesus, a sem ruga, sem mancha, sem mácula, aquilo que é a expressão pura mesmo, né? Então, quando você vive isso e vai gerar um impacto, você é muito mais relevante, porque você não está fazendo só assistencialismo, você não está fazendo só ação social, você está gerando um impacto social e aqui você vai ter a abertura de falar sobre esse amor incrível de Deus. Por isso, amor, fé e esperança, quando você chega aqui, você volta para o amor. É isso que Paulo ele fala, lógico que num outro contexto, mas na didática isso é muito forte para você, tá bom? Então, para terminar, eu só quero falar uma coisa. Existe uma grande diferença entre cristãos com esse entendimento e cristãos sem esse entendimento de reino. Então, em que nível? Vamos falar no nível da salvação aqui. Cristãos sem esse entendimento de reino, eles só ficam querendo a salvação espiritual. Mas quem tem esse entendimento vive a salvação espiritual, mas também quer manifestar a salvação física. E salvação física é algo que a gente teria que ter mais aqui, um outro conteúdo só para falar disso, mas aqui é o bom samaritano. Quando o religioso pergunta para Jesus, o que eu posso fazer para amar o meu próximo? Ele fala sobre um exemplo de um samaritano. Passou ali um sacerdote, viu um ferido, não fez nada. Passou um músico, um levita, viu aquele ferido e não fez nada. Passou um homem samaritano e ele foi lá, tocou naquele homem, limpou a ferida, colocou no cavalo, levou, transportou até um lugar, pagou hospedagem. E ele vira e fala, você quer amar o teu próximo? Faz como ele. Tudo aquilo, gente, era prático. Não era subjetivo, ele não falou ora, só jejua ou faz algo espiritual. Isso tudo é importante, mas o evangelho é prático. É sobre fazer. E talvez, se você não entende isso, porque você, não preciso fazer nada. Querido, você não precisa fazer nada para merecer a graça, mas quando você entende a graça e o reino te alcança, daí o preço é alto. Preço do quê? Preço de largar pai e mãe por amor dele, preço de sangue, preço de cruz. Pegue a tua cruz e me siga. Então, é esse entendimento, ok? Vamos falar mais a respeito, por exemplo, da volta de Cristo. Eu não vou escrever tudo aqui, mas pega o que eu estou falando. Da volta. Quem não tem esse entendimento, recebe lá uma mensagenzinha no WhatsApp sobre os sinais, ele já fica morrendo de medo achando que Deus vai pegar ele de surpresa. Mas quem tem esse entendimento, entende Maranata. Mateus 24:14, quando o evangelho do reino for pregado em testemunho em todas as nações, chegará ao fim. Existe um indicador claro. Jesus não vai pegar no surpresa. A gente vai pregar esse evangelho do reino e testemunhá-lo, materializando ele de forma prática para que a gente traga. Aqui eu não sou pego de surpresa, aqui eu gero a volta de Cristo. Outro ponto, interesses. Interesses. Aqui, se você não tem esse entendimento, você vai ser um cristão bebezão, um cristão infantilizado, que só quer os teus interesses. Me dá marido, me dá mulher, me dá casa, me dá emprego, mais. Parece uma criança que muitas vezes só quer para você. Agora, quando você entende aqui, os seus interesses não são mais os teus, são os interesses dos céus, os interesses do Pai. E você vai estar sincronizado com Ele. E você vai entrar num nível de relevância muito maior. Porque Ele vai entender que Ele vai poder te usar para onde Ele quiser te enviar. Para aquilo que Ele precisar, para a área que Ele quiser. Outro ponto, servir. Quando você está aqui, você serve a Deus part-time, em tempo parcial.
Porque humanamente é impossível. Você serve lá noite e final de semana na tua comunidade de fé, mas de segunda a sexta-feira você tem o teu trabalho. E daí, juntando com a nossa vida, que é loucura, deslocamento, trânsito, família, tudo mais, você só consegue trabalhar pelo reino em tempo muito parcial. Mas quando você tem esse entendimento, você ajusta a tua vida, a tua carreira, a tua profissão, o teu futuro, para que o teu trabalho também seja do reino. E você já entendeu aqui que eu não estou falando só de quem está dentro de uma congregação, num contexto eclesiástico. Eu estou falando qualquer um. Inclusive eu vou fazer um Gold Deeper falando sobre isso, sobre possibilidades, para você entender mais sobre como um empresário, como um funcionário, como um prestador de serviço pode fazer isso. Então aguarda que vai ter mais aí. Se você inclusive quiser que eu fale sobre isso, coloca aqui nos comentários para a gente falar mais. Então, quem entende, ele consegue trabalhar full time, em tempo integral, porque ele ajusta. E por último, prioridades, né? Prioridades. A gente vai ter também um conteúdo que ele vai falar sobre isso. Prioridades. Será que existe um parâmetro claro? Quem não tem esse entendimento, ele fala, qual que é as coisas mais importantes da minha vida? Quais são? Deus, o próximo, eu, família. Mas e na prática? A prioridade em tempo investido acaba não sendo em primeiro lugar Deus. Nem é o próximo. Acaba sendo eu e, por último, o próximo Deus. E em dinheiro, mesma coisa, porque a nossa cultura foi condicionada a pegar o recurso, se você acredita e se você contribui aonde você congrega, faz parte de uma comunidade, você ajuda lá 10, 20%, mas a maior parte é para você. E para o próximo? Para o próximo quase nunca. Só no Dia das Crianças e no Natal, né? Aqui não, com esse entendimento a prioridade é bem ajustada. Deus, o próximo, você, e você faz isso de forma prática, no tempo, no dinheiro e nos recursos. Então, gente, é isso. Eu quero terminar esse Gold Deeper dizendo que isso tudo aqui é muito conteúdo, mas se você chegou até aqui, é porque existe já um propósito maior. Nós não acreditamos em coincidências. Se tem algo aí dentro de você mexendo, é porque você se identificou com isso. Então o que eu quero te aconselhar é vá mais fundo, para que você seja alcançado por esse amor cada vez mais, essa graça maravilhosa e merecida, você possa ser relevante na comunidade de fé que você faz parte, mas para que você quebre essas muralhas, sendo um agente de transformação na sociedade. Amém? Então é isso. Nos vemos no próximo Gold Deeper. Se você quer ir mais fundo, aqui no link da descrição eu deixei o link da nossa comunidade no Telegram. A gente decidiu fazer uma comunidade para juntar só pessoas que querem ser agentes de transformação. Então clica no link. E é isso, a gente se vê no próximo Gold Deeper. Meu conselho é, vá mais fundo.